O dreamer dessa manhã é Abraão. Abraão ele foi conhecido como pai da fé. E também é o único que a Bíblia diz que Deus o chamou de amigo. Amigo de Deus. O próprio Deus chamou Abraão de amigo. Tem um determinado momento das Escrituras que ela revela o próprio Deus falando diretamente com Abraão. Assim como nós estamos aqui hoje, Deus aparecia para Abraão. E diretamente para Abraão, quando ele ali pensava em algo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, o que ele ia fazer ali, o próprio Deus vira para os seus anjos e fala assim: esconderei eu algo de Abraão? O homem é fraco? O próprio Deus fala: esconderei eu algo de Abraão? E ele fala ali para Abraão o que ele queria fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Então, me impressionou demais. Existem vários níveis de amizade. Amizade tem nível. Então tem gente que a gente é mais amigo, tem gente que é mediano, tem gente que a gente é menos. E o que denota um nível de amizade? O nível de conhecimento da vida de um do outro. Então, à medida que vamos nos relacionando com as pessoas, vamos conhecendo-as, o nosso nível de amizade vai crescendo. Se Abraão era amigo de Deus, é porque ele era íntimo de Deus. E Deus também era íntimo dele. Deus se revelava a ele, contava as coisas para ele. E ele colocava as coisas diante de Deus também. Então, quando nós nos relacionamos com as pessoas, conforme a gente vai falando da nossa vida, conforme a gente vai conhecendo a vida dela, o nosso nível de amizade vai crescendo. Para o amor, não. O amor não tem nível de amizade. Ou a gente ama, ou a gente não ama. A amizade tem nível. Abraão ele foi a 9ª geração de Sem. Após o dilúvio na terra, Deus começa a encher de novo através da vida de Noé e da sua família. Abraão ele era filho de Terá, irmão de Arã e Naor. Após a morte de seu irmão Arã, seu pai Terá decidiu levar toda a sua família da terra que habitavam, que era Ur dos Caldeus, até a terra de Canaã. Porém, antes de se estabelecerem na cidade de Arã, em Arã, Terá faleceu. E aí Deus aparece a Abraão. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 12, a gente vai ler do verso 1 ao 5. A gente vai ler um pouco a Bíblia aqui hoje, viu? Não que nos outros dias a gente não leia, né? Mas trouxe alguns textos para compartilhar com todos vocês. Todos abriram? Você abriu, diga amém. Amém. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe se acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Amados, bênção significa conceder poder e autoridade. Deus é aquele que concede todas as bênçãos das nossas vidas, sejam elas espirituais, sejam elas materiais. O desejo dele, ao abençoar alguém, é que esse que está recebendo a bênção também abençoe a outros. Deus nunca nos abençoa, Deus nunca faz nada em nossa vida para que fique parado em nós. Deus sempre tem o desejo de abençoar multidões. Multidões. A salvação, por exemplo, é uma bênção, não é uma bênção? A Bíblia diz que a salvação é para todos. Nem todos receberão, porque fizeram escolhas erradas.
Mas a salvação é para todos, as bênçãos do Senhor são para todos, mas elas não devem parar em nós. É como Deus te abençoa com saúde. Eu estou precisando, estou passando por um momento difícil na área da saúde. Acho que é o pior momento de toda a minha vida nesses 37 anos de existência. Tanto que acho que vocês olharam para mim, 37 não é possível, deve ter mais. Estou um pouco sofrido, mas estamos passando, vamos passar. Se Deus te abençoou com saúde, é para que você abençoe outro. Ministre saúde na vida de outro. Tem um tempo com a vida com o outro. Se Deus te abençoe de sabedoria, é para que você ajude a outros a tomar decisões, a escolher caminhos. Se Deus te abençoa com recurso financeiro, com coisas materiais, é para você abençoar aqueles que são mais necessitados, que precisam de algum tipo de recurso financeiro e material. Então, assim que Deus faz. Ele nos abençoa com o intuito de que aquele que está recebendo abençoe outros. É como um rio. Um rio, ele recebe águas de algum lugar, ele segue o seu curso, ele deságua em outro lugar. A fluidez. A bênção é a mesma coisa. A bênção, ela deve ser repartida. Guarde isso. A bênção deve ser repartida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, disse Deus. Teologicamente, isso diz respeito à vinda de Cristo. Cristo seria descendente de Abraão. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque Cristo é para todos. Ele morreu por todos. Ele é o Salvador de todos. Mas ela também revela que Deus quer que os seus servos, os seus filhos, abençoem a outros. Então essa bênção que o... Quantos aqui tem bênçãos na vida? Ninguém pode falar que não tem pelo menos uma bênção na vida. Ninguém. Nem o ímpio. Nem o ímpio. Deus abençoa a todos. O sol nasce para todos. E quando Deus nos dá uma bênção, ela deve ser repartida. Guarde isso, meu irmão. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A maior característica de alguém abençoado é a generosidade e a gratidão. Tudo isso que a gente vê aqui, a igreja, só lembrando vocês, a nossa igreja tem 5 meses. Faz somente 5 meses que nós abrimos as portas aqui. E olha o tanto de coisas que a gente já tem aqui. Coisas de igreja de 2, 3, 4 anos até. O número de pessoas. Hoje aqui a gente está mais ou menos 50 pessoas, fora as crianças. Já é coisa de igreja que está há muito tempo. É bênção do Senhor. Deus tem nos abençoado, é claro, mas Ele tem usado da sua generosidade. Ele tem usado do seu coração generoso. Tudo que está sendo feito aqui é graças às ofertas de gratidão de cada um de nós aqui. De cada um de nós. E Deus tem agido em nosso meio. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Comete pecado. Eu lembro quando eu era criança e a gente ficava brincando no quintal, eu e meu irmão, e aí tinha uma parte que era toda de barro, assim, nós amávamos quando chovia. A gente ficava jogando bola e era só carrinho violento. Só carrinho. Pegava a bola, outro já vinha a ponto de quebrar uma perna. E a gente ficava brincando, a gente amava brincar ali. E eu lembro que a gente morava no extremo leste de São Paulo, né? Bairro do Jardim São Pedro, ali perto do Jardim Helena, Parada 15, José Bonifácio, parece até aquela música do Racionais. Só lugar maneiro. Graças a Deus também. E eu lembro que batia muita gente no nosso portão, pedindo alimento. E às vezes a gente tinha só nunca faltou nada, graças a Deus, na nossa casa. Isso eu não posso falar, nunca faltou. Mas às vezes tinha só um saco de arroz, um pouco de feijão, um de farinha, um de macarrão. E minha mãe sempre falava alguém pedindo comida
vida, ela dava. Meu pai também. Então essa generosidade dos meus pais, a gente estava vendo, né? E isso foi transmitido para nós. E assim também eu vejo que é na vida do meu sogro e da minha sogra. E também transmitiu para os filhos deles. Eles são muito generosos. Eu ouço as histórias, né? Deles falando de quando eles eram mais jovens. Meu sogro, minha sogra é do tipo de pessoa que abre mão do prato dele para dar para outro, né? Mas enfim, a generosidade é algo que ela vai passando. E a gente vai ver aqui na vida de Abraão que é uma das características dele também. Eu lembro também, teve um dia que a Giovana foi comigo no mercado, e aí tinha um senhor sentado lá, com uma sacolinha com algumas coisas de comer, né? E aí o Espírito Santo falou no meu coração, comprou um saco de macarrão para ele e um pacote de pão. E eu fui, comprei, e aí na saída eu entreguei, eu abençoei, né? Falei, o Senhor abençoe, o Senhor pediu para te entregar esse alimento aí, que seja bênção para o Senhor, tá? Olhou para mim, agradeceu, falou, nossa, muito obrigado mesmo, vai ser bênção. E a Giovana ficou quieta, né? Outro dia no farol, voltando da escola para casa, tinha uma moça assim, pedindo comida, e a Giovana, pai, abre aqui que eu quero dar a minha maçã. Então, é claro que eu fiquei super feliz, né? E para mim não tem nada mais agradável hoje em dia, que me deixa mais feliz do que ver os meus filhos aprendendo sobre Deus, se relacionando com Deus, aprendendo os valores, os princípios. É o que me deixa mais feliz hoje em dia. Então essa missão que Deus tem nos dado. E essa missão tem a ver com o segundo ensinamento que a palavra de Deus nos mostra através da vida de Abraão, esse dreamer, que é que Deus nos dá projetos de vida com promessas. Repete aí, Deus nos dá projetos de vida com promessas. Nós somos projetos de vida. Lá em Gênesis 12:2 ainda diz, farei de você um grande povo. Um grande povo. E o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Um grande povo. Que povo é esse? O povo de Israel. Os judeus, os hebreus. É o mesmo povo. Cada momento da história eles recebem um nome, mas é o mesmo povo. E Deus fala que através da vida de Abraão, que os abençoaria e tornaria famoso o nome de Abraão. Olha que coisa fantástica, né? Se você olhar as religiões do mundo, as maiores religiões do mundo, a islâmica, a cristã, a judaica, Abraão é super conhecido em todas elas. Ele é muito famoso. É promessa de Deus. Foi promessa de Deus. Abraão ele tinha 75 anos quando Deus falou para ele sair do lugar onde ele estava. Ele estava num lugar bem acomodado. A Bíblia diz que Abraão já possuía muitas riquezas ali em Ur dos Caldeus. Ur era uma cidade próspera e desenvolvida. Era banhada ali pelo rio Eufrates, se não me engano, o Tigre. E ali toda aquela região da Mesopotâmia era uma região fantástica, Ur. E só que era uma cidade, ali a região da Mesopotâmia toda, né? No contexto histórico, ele já era todo influenciado ali pelo povo da Babilônia, né? Toda aquela região ali. E foi na Babilônia que começou, né? Toda essa ordem de desobediência a Deus, tudo que é idolatria, heresia, tudo começou na Babilônia. Era um lugar de desobediência. Deus não pode agir derramando suas bênçãos. Guarde isso. Em lugar de desobediência, Deus não pode agir derramando suas bênçãos. Vocês diversas vezes já devem ter ouvido nossa pastora falar, né? Obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Em Ur, o Deus adorado era Naná, ou Nanar. Olha aí, Você que vai colocar seu filhinho para Nanar, não faz mais isso.
Não manda ouvir o Bananá, não. E Mimi também não, que eu não sei se tem outro Deus chamado Mimi, vai saber. Deus do Mimimi. Deus do Mimimi. Então, leve seu filho para dormir, meu. Fala, vamos dormir, filhão? Vamos dormir, filha? Chama mais Naná, não. Então, esse era o Deus adorado ali na região. Então, o patriarca, ele obedeceu a voz de Deus e ele saiu dessa região. Ele foi para Canaã. Você tem uma ideia? Canaã ficava a 2.000 quilômetros da onde ele estava. 2.000 quilômetros. Para a gente contextualizar aqui, é como se fosse do Rio de Janeiro a Recife. Percurso pequeno, hein? Aí agora você imagina fazer esse percurso a pé, com toda a sua família, com todos os seus servos, com todas as suas cabras, com todos os seus jumentos, com tudo que você tem aí. Na época era muita coisa. A Bíblia não diz quanto tempo ele demorou nesse caminho, mas eu acredito que foram talvez anos até. E Canaã significa terra fértil, terra que emana leite e mel, diz as Escrituras. E aí Abraão começa a levantar, chegamos na terra de Canaã, ele começa a levantar altares. E aí ele levanta altares em toda aquela região ali. Ele fica em Siquém, ele vai para Ai, para Betel, para Canaã. Betel significa casa de Deus. E toda essa região é muito importante, porque é essa região que compõe a terra prometida, que Deus ia dar ao seu povo, que ele suscitaria através da vida de Abraão. Abraão, ele é considerado o primeiro hebreu. O primeiro. É engraçado, né? Poderia ter começado em Sem, que originou os povos semitas. Mas não, é Abraão que é considerado o primeiro hebreu. A palavra hebreu significa aquele que atravessa. Amados, só chega em algum lugar quem decide atravessar. Quantas vezes na vida ficamos paralisados, esperando as coisas acontecer, esperando a graça de Deus, a misericórdia, elas nos alcançam, é verdade. Mas muitas vezes, o que nós precisamos fazer é somente atravessar. Sair da nossa zona de conforto, sair onde estávamos, que nos paralisava, e atravessar em direção àquilo que Deus vai nos mostrar. Nós vivíamos esse corpo aqui que o doutor falou, da organização dessa igreja, que trabalha para servir a cada um de nós aqui. Nós estávamos numa igreja totalmente cômodos. Uma igreja grande, uma baita estrutura, que lá qualquer pouco que nós fazíamos, como a gente faz aqui, realmente era muito pouco. Aqui quando a gente faz pouco, é enorme. É gigantesco. É maravilhoso. E eu creio que essa igreja um dia será muito grande. Mas eu espero que a gente não perca esse espírito de igreja pequena. Que serve o próximo, que lava os pés, que conhece as pessoas pelo nome, que fala umas com as outras. Seja por WhatsApp, seja pessoalmente. Aqueles que têm um pouco mais de tempo, o tempo também é uma bênção. Pode abençoar outros cedendo do seu tempo, para estar junto, para conversar, para tomar um café, para comer um churrasco. Gabriel me chama poucas vezes, né? Acho que é porque eu tenho 3. Né? Ele fala, não, chama o Rafael, meu Deus do céu, Pedro, subindo aqui na churrasqueira. Meu Pedrinho, eu falei para pôr o Rafael. A Roberta, não, vamos pôr Pedro. Deus está falando para pôr Pedro. Eu falei, Deus está falando, vamos pôr Pedro. Rafael é mais tranquilo. Pedro é rocha. O menino é... Mas graças a Deus pela vida de Pedro. Mas esse atravessar é de uma forma consistente, persistente, com um propósito. Amados, nós somos peregrinos nessa terra. Peregrinos. Estamos só de passagem. A terra de Canaã, a terra prometida, ela é a revelação do lugar que Deus tem preparado para os que creem. Hebreus 11, 13 e 16. Quando o escritor de Hebreus ele vai dar um exemplo de homens justificados pela fé, porque ainda não existia a lei escrita, e as ações deles de fé os tornam justificados. Hebreus 11, 13 e 16 nos mostra um pouco sobre essa fé e sobre esse plano de Deus. Diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as,
confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amados, nós somos projetos de vida. Para ser bem sucedido, a gente precisa seguir as orientações daquele que projetou, de Deus. E onde estão essas orientações? Na sua palavra. Jesus Cristo é a palavra. Ele veio nos ensinar como viver. Então nós temos que olhar para Jesus, olhar para a palavra. Ele é a origem, Ele é o caminho, Ele é o destino. Nós devemos ficar fora desse sistema babilônico, esse sistema do anticristo que está avançando e precisa avançar, que faz parte da promessa que nós receberemos depois, faz parte do processo, e assim vai se cumprir as escrituras. Nós precisamos nos estabelecer em Betel, na casa de Deus. Nós precisamos levantar altares para Deus, aonde estivermos, rendendo obediência e fé. Assim como Abraão fez, nos ensinou. Jesus, ele orando pelos discípulos, ele nos orientou a isso também, né? Mas ele não orou só pelos discípulos, ele estendeu a oração dele a todos aqueles que viriam a crer, a nós. Lá em João 17, 14 e 20, diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os envio, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Amém? Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui só de passagem. Deus tem um projeto de vida para cada um de nós aqui. E a promessa é que um dia nós estaremos com Ele, reinando eternamente, numa terra onde não há choro, não há dor, oh glória, lugar sem dor, sem enxaqueca, sem dor nas costas, sem brigas, sem guerras. Um lugar onde a paz reina, onde não há noite, porque a luz do Senhor é plena e eterna, onde Ele nos alimenta. A gente vai comer só para comer lá. Não precisar de refeição. Você vai receber um corpo glorificado. Você atravessa a parede, você vai se transportar. Quero ir para os Alpes Suíços. Doutor, vamos almoçar nos Alpes Suíços, meu amado? Vamos! E pumba, está lá. Coisa maravilhosa. Eu não sei como a gente ainda se apega às coisas desse mundo. É tudo passageiro, é tudo tão pequeno. Quando a gente olha para as promessas de Deus, o que são carruagens de fogo? O que é uma Ferrari, Sérgio? O que é uma Ferrari? No céu tem carruagens de fogo, meu irmão. Você tem noção de que é isso? É demais para a nossa mente humana. A gente não consegue entender, racionalizar. A gente até tenta, mas Deus é espírito, Ele vive em outro plano, é outro mundo, é outra coisa. Não tem como a gente racionalizar. É sobrenatural. As coisas de Deus são sobrenaturais. São sobrenaturais. Então muitas vezes a gente quer racionalizar as coisas, quer pensar, nossa, somos projetos de vida do Altíssimo. Saímos do ventre dele. Ele um dia veio, saiu da sua zona de conforto, saiu do seu reinado, se esvaziou, veio em forma de homem, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, para que eu e você tenha salvação e todo o universo seja salvo, todas as pessoas do mundo. Como que a gente vai ignorar isso? É o único que morreu por mim. Eu não vou entregar minha vida para esse. É o único Deus verdadeiro. Os outros são falsos.
Eles não têm ouvidos. É tudo engano. O projeto de vida começa na família. A gente vê Deus desenvolvendo uma família. Eu lembro quando eu e minha esposa nos conhecemos. A gente se conheceu na empresa que a gente trabalha. E a gente trabalhou 1 ano, lado a lado. Um do lado do outro. Eu achava ela sem graça, ela me achava sem graça. Ela me achava fortinho, acredite, eu era fortinho. Agora eu sou barrigudinho. Agora se igual o Tony? Não, igual o Tony não, Tony tá? Voltou também. Mas ela não achava graça em mim, não achava graça nela. Beleza. De repente um dia, eu cheguei de camiseta preta, não sei se existe comigo, acho que não, mas sei lá, ela olhou o rapaz entrando e falou, nossa! Amor, eu vou dispor agora, me perdoe. Que pãozinho! E ela falou isso pra mim, irmãos. Ela falou, nossa, você dá um pãozinho hoje. E eu falei, mas querida, isso é bom ou é ruim? Porque eu confesso que eu nunca tinha escutado essa expressão. E ela já quer dizer, nem tão jovem, né? Eu também não sou tão jovem, mais, né? Mas a gente olhava assim. Aí ela ficou vermelha, irmão. Vocês conhecem a Roberta? É branca igual ao leite. E aí ela ficou vermelha, mais vermelha. Eu falei, nossa, que bola fora. Já ter ficado quieto. Mas aí, fato é que Jesus um dia entrou na minha vida, mas antes de Jesus, o meu passado me condena. E eu não valia 10 centavos para não falar um, que é a última moeda que tem valor. Né? E aí, deu mole, eu falei, vou pra cima. Mas mal sabia eu que Deus ia me trazer de volta para os caminhos dele através da vida dela. Esse ventilador tem um cisto no olho do pregador aqui. Não precisa pôr ar-condicionado aqui, amado. Cai cisto, mas sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa. A carioca dá um pouco de trabalho, não é fácil. Mas eu também não sou fácil. Mas um dia Deus nos dá um projeto de vida. E começa pela família. Ele deu um desejo no meu coração. E a gente começou a se conhecer, começou a caminhar, começou a namorar. E eu sabia que era a mulher que Deus tinha separado para mim, para constituir família e para junto dela construir uma família para Deus. Para Deus. E com 3 meses a gente já noivou. E minha mãe falou, você é louco? São 3 meses. Você nem conhece a menina direito? Eu falei, eu trabalho 1 ano do lado dela. Ela falou, isso é suficiente para conhecer? Eu falei, poxa, não é? 1 ano. Mas eu já via várias características de uma mulher idônea, parceira, fiel, trabalhadora, esforçada. Várias características de mulher de Deus. E eu sabia que Deus já estava desenvolvendo ali um projeto. E aí a gente ficou noivo e começou. E aí vai, né? Quem quer casar, quer casa, né? E a gente começou a procurar, Marcos. O salário nunca acompanhava o aumento dos imóveis. A gente falou, ano que vem vai vir o dissídio, aí a gente vai ter renda suficiente para comprar um imóvel. Vinha, quando ia lá comprar o imóvel, não, o salário subia 10%, os imóveis subiram 15%. Nunca dava, Diegão. Não fazia renda. Aí eu falei, não é possível. Eu falei, não, senhor. É projeto seu. E a gente começou a orar. Eu sei que nessa brincadeira a gente aguardou mais ou menos 5 anos. 5 anos. E aí quando a gente já não estava mais, sabe? Vamos alugar. Aí eu falei, não, Deus falou que ia dar uma casa para nós e a gente vai ter uma casa. O seu nome, o meu nome, vai ser nossa. Tem que demorar 30 anos pagando. Mas Deus vai nos dar uma casa.
E aí teve um feirão da tenda, né? Daquela Minha Casa Minha Vida e tal. E aí a gente achou uma casa, um apartamento em Itaquera, que a gente chegou a ver ele na planta. 2 anos antes e não dava, na planta. E aí esse apartamento, ele chegou lá nesse feirão, já pronto. Eu falei, pô, na planta não deu, pronto, vai dar. Não tem como, né? Eu tenho um fluxo financeiro, esse. Vamos lá. Chegando lá, Marcos, a gente tinha 20 mil guardados. Quanto é que dá de entrada? 20 mil. Pô, mas aí depois tem a reforma, né? Preciso de um dinheiro e tal. Ah, mas deixa eu ver a renda de vocês. Ah, tem subsídio, dá para dar menos entrada. Temos menos entrada. Sobrou o dinheiro da reforminha, reforma básica. Pôr carpete de madeira, parte fria já veio com piso, azulejo, não mexemos em nada. Aí fizemos os planejadinhos e caiu para dentro. Mas como toda a prova de fé, ela passa pelo teste do tempo, a gente saiu de lá com o apartamento assinado, tudo, mas houve algum bendito da construtora que resolveu cortar uma árvore catalogada lá dentro do condomínio. Estava atrapalhando. O que aconteceu? Caçou a bici. E aí a gente já estava casado, se viu casado e teve que ir para casa da minha mãe, que era um pouco maior, e a gente podia ter um pouquinho mais de liberdade, e a gente ficou um ano ali. Graças a Deus, né? Então a casa da minha mãe pode receber a gente, mas depois tudo deu certo e a gente entrou para a nossa casa. Por que esse tipo de coisa dá certo? Porque é projeto de Deus, amor. Deus tem projetos de vida para nós. Com promessas. Família é uma promessa. Paz é uma promessa. Alegria é uma promessa. Eternidade é uma promessa. Abraão, ele levantou altar em Siquém, altar em Betel, altar em Hebron, no Moriá. E com esses feitos, Abraão, ele foi construindo um legado. Um legado que ele deixaria para as próximas gerações, para o povo que surgiria através de sua descendência, para o povo que viria a crer no mesmo Deus que ele. Legado é um conjunto de valores, de ensinamentos, de tradições, de doutrinas, de experiências, que nós deixamos para as próximas gerações. E com isso, a terceira lição que Abraão nos deixa aqui é que Deus se atrai por gente que decide deixar um legado. Deus se atrai por gente que decide deixar um legado. Um mandamento que Deus deu em Abraão está lá em Gênesis 17. Eu vou dar uma resumida na história, só para todos nós ficarem na mesma página, mas eu não vou pedir para vocês lerem, senão a gente vai perder muito tempo. Eu quero finalizar com vocês lendo Gênesis 22, que é uma coisa maravilhosa. Espero não chorar. Eu sou meio chorão, sabe, irmãos? Espero que Carol, Serginho, Priscila, Sandra, não teve aposta aí. Em que momento ele vai chorar? E aí, em que momento ele vai chorar? Eu sou meio chorão. Eu lembro a primeira vez que eu ministrei, né? A gente se reunia em células antigamente, em um grupo menor. E aí o Serginho era o líder daquele grupo. E aí ele pediu para eu compartilhar uma palavra e foi justamente sobre Abraão que eu falei. E eu chorei, ninguém entendeu nada na célula. Por que esse cara está chorando? Não, eu vou chegar lá e vou explicar. Mas lá em Gênesis 17, se você tiver com a sua Bíblia, o verso 1, Abraão, de idade de 99 anos, e apareceu o Senhor a Abraão. Olha aí, ó. O Senhor apareceu a Abraão. E disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Porei a minha aliança entre mim e ti e multiplicarei grandissimamente. Abraão caiu com seu rosto em terra e Deus falou: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será pai de muitas nações. E não se chamará mais teu nome de Abrão,
mas chamará Abraão. Essa letra que Deus acrescenta no nome de Abraão, essa letra no hebraico, ela é como se fosse o som de um sopro. É como se fosse o som de um sopro. Ela simboliza alma saindo das entranhas de Deus e sendo derramada sobre a terra. Então, quando ele acrescenta um A no nome de Abraão, Deus não está acrescentando somente uma letra. Deus está acrescentando poder e autoridade para gerar multidões. Multidões. E Deus, ele nos chama como corpo de Cristo para gerarmos multidões. Porque multidão, ele não é só gerado de maneira natural. Não só diz respeito aos nossos filhos. Diz respeito também àqueles que através da nossa vida são transportados do reino de trevas para o reino de luz, para o reino do seu divino amor, que são salvas, que são ditas e achadas como filhos de Deus. Deus usa a vida da igreja para transformar, para salvar. É Ele que faz, é Ele que salva, é Ele que transforma, mas é através do corpo, do seu corpo, que se move nessa terra. E Ele suscita multidões através da sua igreja. E aí o texto vai continuando, né? E Deus vai falando, ó, vou fazer você prolífero. Olha para Abraão, eu imagino um grêmio, sabe, irmão? Pingou a água, nasce uma criança. Nasce uma alma. Você lembra desse filme? E o homem, a Bíblia diz que ele era prolífero. Era prolífero. Gerava muitas multidões. E aqui no contexto natural e também no contexto espiritual. Tá bom? E aí Deus estabelece um pacto com Abraão, ele traça uma aliança. E ele fala assim, ó, lá no verso 11. Que todo, no final do verso 10 ele diz assim, ó, que todo o homem entre vós seja circuncidado. E circundareis a carne, o vosso prepulso, e será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. O que era a circuncisão? Circuncisão era um procedimento cirúrgico de remoção do prepúcio, aquela pelezinha que prendia a glande do pênis, né? E naquele tempo, os mais variados povos, eles tinham algum tipo de sinal. Seria algum tipo de marca, algum tipo de, vamos dizer assim, de tatuagem ou de tipo de vestimenta. Existia algo exterior que denotava que aquele homem, ele pertencia a alguma tribo. Era um sinal exterior. E Deus aqui, ele estabelece com Abraão também um sinal exterior. E que todo aquele que tivesse esse sinal pertenceria a Deus. Era povo de Deus. E Abraão, ele pega todos os homens daquela tribo e ele faz esse procedimento de circuncisão. Todos os que estavam ali com ele, até os servos. E depois os filhos que nascessem depois dele, dos servos e tudo, esse procedimento continuou sendo feito. A circuncisão, ela se tornaria símbolo que distinguiria o povo de Deus. Só que, amados, Deus, ele se utiliza das coisas visíveis e naturais para revelar as invisíveis e sobrenaturais. A circuncisão, que era um sinal externo da aliança do seu povo, era a revelação do que ele queria fazer no futuro. Que era uma aliança interna, uma aliança no coração. Não mais uma circuncisão, não mais algo feito por mãos humanas, mão de homens, mas algo feito pelo próprio Deus.
Não importa marcas que temos nos nossos corpos hoje em dia, não importam. A marca que Deus quer fazer é no nosso coração. Repreendendo os judeus que se achavam superiores aos gentios, aqueles que estavam crendo em Jesus, naquela época dos apóstolos, Paulo escreveu em Romanos 2, verso 25 ao 29. A circuncisão, ela tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é ser transgressor da lei. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão o que é exterior e físico. Não, judeu é quem é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Provém de Deus, amado. Deus, ele pega o que é exterior para nos mostrar, para nos revelar o que ele quer fazer no nosso interior. A transformação que Deus faz nas nossas vidas, ela começa sempre do interior. Deus começa pelo nosso coração. Deus está sempre olhando para o nosso interior. Sempre está olhando para o nosso interior. Ele é um Deus que gosta de firmar alianças. Guarde isso. Ele é um Deus que gosta de firmar alianças. Depois que eu firmei a aliança com a Roberta e a gente se casou, e aí teve toda essa história que eu contei, a casa já estava começando a ficar, o apartamento de 45 metros quadrados estava começando a ficar muito gigantesco. Estava ficando muito grande. E já estava meio que cansando aquela rotina. Trabalho, benzinho para lá, benzinho para cá, paz, pãozinho, chuchu, era paz, alegria, amor, futebol, filme, comidinha gostosa, sair para comer, uma delícia, zona de conforto. Mas um dia isso começou a incomodar, e a gente percebeu que a casa estava vazia. O legado que a gente queria deixar não era só para os nossos amigos, as pessoas que Deus quisesse abençoar através das nossas vidas. A gente começou a querer descendência também. E então a gente começou a trabalhar. Uma coisa boa da descendência é o trabalho que vem antes. E a gente começou a trabalhar bastante. Não sabia eu que era bastante depois. Depois virei um serinho aí que o trabalho diminuiu bem. E a gente estava trabalhando e sei que passou um ano e a Roberta engravidou. Perdemos 2 meses e pouco. Maravilha, vamos tentar, vamos continuar firme, vamos lá. Vamos perseverar. Continuamos trabalhando. Engravidou. Gestação gemelar. Porque tanto da parte dela quanto da minha parte, geneticamente falando, a gente é propenso a ter gêmeos. As tias dela são gêmeas, as primas da minha mãe são gêmeas, então na nossa genética tem. Ela engravidou, gemelar. E a gente corre adiante, né? Maravilha, Deus restituiu em dobro. Que coisa maravilhosa. Acontece que passou 2 meses e pouco, perdemos um. Tá bom, Deus manteve o outro, esse outro vai. Quase 3 meses, perdemos o outro. E aí a Roberta teve outra gestação, quase no 3º ano já.
E ela teve uma gravidez ectópica. Perdeu uma trompa. Tivemos que, operação de risco, correr para o hospital, porque se estourasse ela podia perder a vida. E a gente foi para o hospital e operou, e aí, cara, para a mulher é pesado. A gente como homem, a gente fica triste, sabe? Você tem expectativa. Uma coisa que eu aprendi na vida, aproveitando que eu falei na palavra expectativa, é coisa rápida. A felicidade ela é uma equação racional, tá? A felicidade ela é resultado das nossas expectativas menos na realidade. A gente vive na realidade. Esse é o nosso patamar de vida. É na realidade. As expectativas são criadas por nós. Quanto maior sua expectativa e a realidade for menor, frustração. Porque a gente vive na realidade. Se a sua expectativa for pequena e a realidade for grande, felicidade. Por isso que com Deus é impossível se frustrar. Porque o mais racional que você possa, a maior expectativa que você pode gerar, ele ainda, na realidade, ele suprir, ele excede. Deus excede todas as nossas expectativas. Por isso que com Deus a gente nunca se frustra. Nunca. Nós nos frustramos com as relações com as pessoas, nos frustramos no trabalho, nos frustramos com a nossa família, com nós mesmos. Então, quando a gente aprender a controlar, a medir a nossa expectativa, a balancear a nossa expectativa, a gente vai ser um pouquinho mais feliz. Mas aí eu tinha expectativas, eu queria ser pai. E aí a gente, pela vida da Karen e do Gabriel, a gente descobriu um doutor muito bom, excelente, doutor Geraldo. E aí ele pediu um estudo genético e a gente descobriu que a Roberta tinha uma... Sabia que a Roberta tinha uma coisa. Ela tinha uma inversão genética. E o que acontece? Ela tem 2 cromossomos, eu tenho 2 cromossomos, pega um cromossomo meu, casa com um cromossomo dela e vai formar uma nova linha aí cromossômica que vai gerar uma nova vida. E eu nunca fui bom em biologia, não vou acreditar aí no profundo, mas é isso, basicamente. E o que acontece? A gente não tem controle, né? A gente não tem controle sobre nada, na verdade, né? Mas é bem provável que... E aí a gente levou isso para o médico e ele falou, mas o que isso significa? O que isso muda? Ele falou, isso muda tudo. Porque se casar esse cromossomo invertido, o seu corpo, Roberto, ele entende que vai gerar um feto com algum tipo de questão e ele expulsa, ele rejeita. Ele não entende que é uma vida que ele está gerando. Eu falei, mas doutor, ela nasceu! Ela tem invertido, ela foi para frente. Ele falou, tem uns casos... Tem uns casos que vão. Eu falei, que bênção, mulher assim. Então é 50-50. Tinha 50% de chance de ir para frente, 50% de chance de não dar certo. E a Roberta já tinha sofrido muito, ela já estava... para o corpo da mulher é complicado, né? Porque 2 para 3 meses o corpo já mudou muito, aquela mudança total, e é sentimento, é emoção, junta tudo. E qual a solução, doutor? Vamos fazer uma inseminação, porque antes de inseminar, eu vejo se casou, ele não vai mexer na genética, ele não vai influenciar em nada, vai casar o óvulo com os espermatozoides, né? E aí eu vou fazer uma análise e ver se casou com o cromossomo bom ou se casou com o cromossomo ruim, né? Mas invertido, né? Vamos ver se vai ter. Beleza. Mas quando que vai essa brincadeira, né? Ele falou, a gente não tinha guardado. Na época a gente tinha 60 mil guardados. E eu falei, Roberto, eu não vou fazer conta. Porque lá em casa a gente, hoje, por conta de 3 criaturinhas, uma grande família, eu não tenho muito tempo de ficar fazendo conta, viu, seu Carlos? Hoje eu não tenho muito tempo. Mas eu fazia conta de tudo. Eu falei assim, Roberto, eu não vou fazer conta. É plano de Deus, promessa de Deus,
Ele colocou no nosso coração, a gente vai ter filho e vamos embora. Fizemos um tratamento. Ele vai cheque aqui, vai cheque ali, passa cartão aqui, passa cartão ali, vai sei lá no que e tal. E os primeiros 2 que ele já testou, porque cada teste tem um custo, né? Vou testar aqui. E ele, mas a gente não estava fazendo questão de nada disso. Né? E os 2 primeiros testes deu certo. Já os 2 primeiros já casou com o cromossomo bom. O cromossomo que não é invertido. E fizemos a inseminação e vingou. Quem já fez sabe que não é tão simples assim, não é todos que vingam. Às vezes as pessoas olham, é só fazer e pronto. Não é. E já foi os 2, e aí veio sobrenaturalmente, foi um trabalhar de Deus no meu coração. Porque eu falava, vou usar a ciência. Vou usar a ciência para que a promessa de Deus seja cumprida. O Espírito Santo falou, gente. Falou bem assim. O Espírito Santo falou, meu amigo, quem criou todas as coisas? Eu sou o Espírito da ciência. Tudo que está desenvolvido aí, tudo que é descoberto, foi eu que criei. Eu que dou inteligência aos homens. Eu que dou sabedoria. Eu que dou discernimento. E eu falei, tá bom, senhor, é tu que está nesse negócio. Eu sei que a gente fez os negócios, fez todos os procedimentos. E no fim das contas tinha 60 mil na minha conta. Não sei de onde saiu o dinheiro. De verdade, porque não controlamos nada. Sei que gastamos um bom dinheiro, mais de 60 mil. E tá aí Giovanni e o Luca. Pra Gigi, eu tô na TV. Eles estão assistindo lá de casa. Pai, você vai entrar na TV? A Roberta falou, vamos ver o papai daqui de casa hoje, não vai dar pra estar lá. Pai, você vai entrar na TV, depois eu te explico, Gigi, como o papai fez isso. David Copperfield. Mas se Deus nos abençoou. E hoje a gente está conseguindo, eu dei o exemplo aqui da gente saindo do supermercado, a gente tem deixado um legado na vida deles, pregando na vida deles, né, a palavra de Deus, ensinando. Toda noite quando vai orar, a gente está, eles oram, eles mesmos nos conduzem a oração. Eu deixo eles conduzirem do jeito deles. O Luca está pedindo todo dia uma casinha e um cachorrinho. Essa é a oração do Luca. Papai do céu, obrigado por tudo. Mas me vê uma casinha, me vê um cookie. Cookie é um cachorrinho branco com listrinha preta, tá? Papai. E vamos caminhando para o fim aí. Então até aqui, a bênção deve ser repartida. Deus nos dá projetos de vida com promessas. Deus se atrai por gente que decide deixar um legado. Tudo que está registrado nas Escrituras sobre a vida de Abraão revela um homem de fé e um homem obediente. A gente conseguiu ver aqui nas passagens que a gente leu. Não é que é um homem perfeito, um homem que não pecou, um homem que não errou, só existiu um homem na história da humanidade que assim foi Jesus Cristo. Mas Abraão, ele nos mostrou que fé e obediência devem andar juntas. Quem tem fé obedece. E só obedece quem crê. Em João 14, Jesus diz nos versos 15 e 21: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. No 21 ele completa: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e o revelarei a ele. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus, em algumas situações, ele prova a nossa fé, ele prova a nossa obediência. E ele faz isso porque fé e obediência nos farão alcançar as promessas, nos farão ser abençoados. E essa é a quarta e última lição que eu quero deixar ao seu coração. Fé e obediência nos farão alcançar as bênçãos e as promessas de Deus. Deus provou a fé e a obediência de Abraão em Gênesis 22. Vocês lembram dessa história?
Eu não vou ler para não ficar muito comprido, mas eu vou resumir para você. Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e vai para o monte que eu te mostrarei, e ali tu oferecerás a ele de sacrifício a mim. É fantástico, porque você não vê Abraão questionar nada. Mas, Senhor, é o filho da promessa. Como que o Senhor vai cumprir suas promessas se eu vou sacrificar ele? Senhor, é o único filho que o Senhor me deu. Eu tive ele na velhice. Tinha 100 anos quando o Senhor me deu. Algo racionalmente impossível, humanamente impossível. É obra tua, milagre teu. É isso mesmo. Você não vê nenhum questionamento. Pelo contrário, ele pega o filho, põe a lenha sobre o filho, pega os servos e vão para o monte que o Senhor falou. Chegando perto do Monte Moriá, chegando próximo do monte, Abraão vista o pico do monte, onde Deus ia mostrar para ele fazer a entrega de Isaac. E é fantástico, porque esse texto das Escrituras, Isaac é amado. Você não vai precisar ficar na paz. Você pode ficar tranquilo, Isacão. Você está na paz, querido. Você nasceu no tempo bom. Aquele tempo era mais. Mas aí, chegando próximo, ele fala para os servos ficarem lá. Eu decidi, ore por mim. Chegando próximo lá, Abraão pede para os servos: vocês podem ficar aí, agora vai eu e o menino. Você lê no texto, você é levado a pensar que é uma criança, certo? Porque você vê, fica aí que eu vou com o menino. Você vê Abraão, a Bíblia diz que ele põe o menino sobre o altar, amarra o menino para sacrificar. Então você fala, uma criança. Mas historiadores, estudiosos, todos eles concluem que Abraão tinha entre 125 e 130 anos. E Isaac tinha entre 25 e 30 anos. Amados, você acha que um homem de 130 anos tem força para pegar um homem de 30 anos no colo, a força, por em cima de um altar para sacrificá-lo, amarrá-lo? Você acha que isso é possível? Isso não é possível. Aqui, esse trecho da história de Abraão é o que mais me encanta, porque ele remete totalmente ao sacrifício de Cristo. Ele levou a lenha, Jesus levou a nossa cruz. E vendo esse contexto, provavelmente ele conversando com o pai, a Bíblia não fala sobre esse diálogo, mas ele entendeu a situação, e o pai dele não precisou colocar ele se deitou sobre o altar, ele deu as mãos para ser amarrado. Jesus se entregou. Jesus disse a Pilatos: ninguém pode tirar minha vida, eu a entrego. Isaac falou: pai, você não precisa se esforçar, eu deito, só me amarra, faça o que Deus mandou você fazer. Olha o legado, olha a fé, olha a obediência. Faça o que Deus mandou fazer, eu deito. Se Deus pediu, me sacrifica. Olha isso, amado. Olha isso. E lá que eu contei a história que eu chorei, sabe por que eu chorei? Porque na época eu não amava a Deus assim. E eu tinha sempre o desejo, eu sempre tive o desejo de ter filho. Eu amo criança. Eu achei que eu era mais paciente do que... A gente vê que a gente não é tão paciente, tão bondoso. Mas eu amo os meus filhos, eu amo criança. Cara, eu não posso ver criança, eu quero brincar, eu quero pular. Roberto chama atenção, você é mais criança que eles. Eu estou tentando fazer dormir, você está jogando a criança pro alto. Mas ali já faz alusão ao sacrifício de Cristo. O pai entrega o filho, mas o filho se entrega.
O filho se entrega. Olha esse amor, olha esse nível de obediência, olha esse nível de fé. Eu não sei vocês, mas é nesse nível que eu quero viver. E é possível viver nesse nível nos dias de hoje, amados. Acredite. Acredite. É possível viver nesse nível de obediência, de fé, nos dias de hoje. É possível. Nesse evento, a gente vê uma palavra sensacional. No hebraico também. Já vou finalizar. Que é irê. É o famoso Jeová Jiré. Mas eu acredito que na verdade não tem o J no hebraico. O som é Jeová Irê. É assim que se deve pronunciar. Não tem prejuízo teológico nem de significado da palavra. Mas no hebraico se fala Jeová Irê. Irê. Irê significa temer, significa prover, Deus proverá, e significa verá. Verá. Esse verá, quando Isaac vira para o pai dele e fala: pai, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E ele fala: Deus verá. É porque Deus, ele não é limitado pelo tempo. Você vai lá no seu futuro, Deus já está. Ele sabe da sua necessidade lá. Ele sabe do que você precisa lá. Ele vai no seu passado, ele apaga e transforma. Deus olha para você no seu passado, antes de Cristo, e dos seus pecados, do seu passado, ele não lembra mais. Você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, lavado, remido, foi feito justo diante dele, porque ele olha para você, ele olha para o seu passado e ele vê Cristo, o único sem pecado. Ele vê Jesus. E quando ele fala Deus proverá, ele está olhando para o futuro em fé, em obediência. Abraão tem certeza que Deus vai prover, por isso que ele não questiona, por isso que ele não fica desanimado, por isso que ele não deixa de fazer o que Deus pediu para ele fazer. Ele tem certeza da promessa, amado. Deus tem 1 milhão de promessas aqui na sua escritura para cada um de nós. É obediência em fé, é só isso que precisa. Em Cristo Jesus, tudo nós alcançamos nele. Tudo nós alcançamos nele. Deus verá. Eu não sei qual é a necessidade da sua vida hoje, porque a gente vive num tempo presente. O futuro a Deus pertence. As escrituras dizem que a cada dia o seu mal. Por conta disso, nosso tempo é o presente. O futuro, Deus proverá, meu querido. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é a sua luta, o que você precisa. Seja obediente, mantenha a sua fé. Deus vai prover. Deus verá. Ele já está no seu futuro. Ele já está lá. Ele é eterno. Ele não é limitado pelo tempo. É outro plano, amados. É outro plano. Nesse evento, já vemos o legado de Abraão a Isaac. Ele foi obediente, assim como o pai. E eu queria deixar uma questão para vocês. O que vocês acham? O que é mais difícil? Ser como Abraão, pronto a sacrificar o seu filho? Ou ser como Isaac e se deitar sobre o altar? O que é mais difícil, amados? Oferecer, entregar aquilo que você tanto ama e tanto esperou? Ou você mesmo se deitar e se entregar? Eu queria chamar o nosso pastor Dodô para orar pela igreja. Mas eu queria deixar 3 questões para a nossa reflexão. Vamos ficar de pé? Hoje é dia de reflexão. É dia de olharmos para as coisas que agradam a Deus. Se teologia é o estudo de Deus,
quando a gente olha para um dreamer desse, um homem cheio de fé, a gente quer olhar o que agrada a Deus. O que ele faz que agrada a Deus? Como que é a vida dele? Como que ele se porta? É isso que Jesus veio nos ensinar, um estilo de vida agradável ao Pai. Um estilo de vida bíblico, baseado nas Escrituras. A palavra não precisa ser atualizada, o que precisa ser renovado a nossa mente e transformado no nosso coração. Eu queria deixar 3 perguntas para nós, como igreja, meditarmos ao longo da semana, pensando que a bênção deve ser repartida. O que tem sobrado na sua vida que você pode repartir? Para repartir tem que estar sobrando, ó. Amém? A bênção sempre vai estar sobrando na sua vida. É algo que Deus tem te abençoado que sobra na sua vida. O que Deus tem colocado na sua vida que tem sobrado, que você pode repartir? Pensando que Deus nos dá projetos de vida com promessas e que Deus se atrai por gente que decide deixar um legado, a pergunta é: você tem trabalhado na sua vida e de seus familiares focando as promessas e o legado divino? E por fim, a fé e a obediência nos farão alcançar as bênçãos e as promessas. Temos agido no padrão de fé e obediência bíblica? Agindo assim, meus amados, as bênçãos nos seguirão. Não precisaremos correr atrás de bênção nenhuma.